Fala pessoal, então vamos tentar aqui fazer uma live. Estou tentando convidar uma pessoa para participar aqui comigo, mas está difícil. Opa, Tatiana entrou ali. Opa, Tatiana, deixa eu ver aqui. Tatiana, deixa eu ver aqui como é que eu faço para te convidar aqui, Tatiana. Aceitar. Entrar ao vivo. Opa, foi para você o convite aí, Tatiana? Oh, Ah, aí. até que enfim, Eu tá não me... tô te vendo ainda, mas tô ouvindo a sua voz. Calma aí, tá rodando aqui, eu acho que vai aparecer você aqui para mim. Tá me vendo? tô te vendo. Tá girando aqui o negocinho na tela. Será que é o meu celular que tá com algum bloqueio nessa parada? Eu não sei. Mas não era Pois para ter, né? é, Você nunca mexeu nisso, né? não. Você já, Ah, você já fez alguma. Ah, agora deu. Aê! show. Oh, meu Deus do céu! Olha, eu não sei por que não deu certo lá no YouTube. É, vê esse aí, que a gente tem que fazer bastante live. É, e no YouTube é bom, né? O meu canal lá, assim, É, já tenho bastante tempo, né? Apesar de que no Instagram é muito bom também, sabe? O algoritmo do Instagram, ele é mais aberto. é, Então, isso é você, verdade. você consegue, você consegue ter mais alcance. Tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei o título ali baseado na sua ideia ali, né? É, Saindo, como que foi o título que eu coloquei ali? A verdadeira liberdade, tá? isso. A verdadeira liberdade. E aí eu coloquei ali dois tracinhos, saindo da matrix religiosa. Né? Por É, que a gente vai isso. falar? Ô, João, tudo bem? Por que a gente vai falar sobre isso? Né? Porque, boa noite, João. João é meu sobrinho, Tatiana. Esse moço que tá aí, Oi, ó, João. João, meu sobrinho, casado com a minha sobrinha. Então, o que Legal. acontece? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque todos nós, quando a gente chegou aqui nesse mundo, quando eu cheguei no mundo no dia 13 de setembro de 1980, e eu comecei a crescer, né? A minha mãe ia na igreja, e então a gente já foi aprendendo de que Deus está na igreja, lá naquele lugar, lá no templo. Né? Então a gente tinha como se uma obrigação de ir lá naquele lugar, porque Deus estava lá. É, Então, já existia todas as igrejas, né? A igreja evangélica já existia, igreja católica já existia, né? Então já existiam as religiões. A gente chegou nesse mundo, já estava tudo pronto. Então a gente só foi recebendo essa informação que os nossos pais passaram para nós com muito amor, né? Foi tudo por amor, né? E a gente acreditou num monte de coisa que a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a coisa não é bem daquele jeito, né? A gente vai exatamente. percebendo, falando, não, a história não é bem essa. Mas como isso foi incutido na nossa mente, lá já na nossa formação, lá na nossa infância, né? Uma coisa aqui importante, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer essa introdução e daí eu vou deixar você falar. O que acontece? O ambiente onde uma criança é gerado, ele vai interferir diretamente na maneira que essa criança, depois que ela sair aqui para fora, e vai interagir com esse mundo. Então, se a gente é gerado num ambiente onde os nossos pais tinham essas crenças, as pessoas que estavam à volta deles tinham essas crenças de que eles tinham que ir até um local porque Deus estava lá naquele local.
eles tinham que obedecer todas as regras lá naquele local, porque se ele não obedecesse as regras naquele local, ele estaria fora do alcance da bênção de Deus, né? Não ia ser possível Deus abençoar essa pessoa. Então, já no ventre da nossa mãe, a gente vai recebendo todas essas informações, né? Tua mãe grávida lá e o teu pai conversando com ela, você está recebendo as informações. Isso está entrando na sua essência, entende? Então você vai absorvendo tudo que acontece, tudo. Os medos, né, os sentimentos, as crenças, entende? Então, isso vai chegando na gente. A gente nasce, está aqui, começa a viver aquilo, né, que eles nos ensinam, a gente vai. E quando a gente percebe, o que acontece? Todo ser humano, ele passa por eu falo que é o vale da decisão, né? É aquele momento que você chega numa situação que você tem que tomar uma decisão. Você chega numa situação que você fala assim, eu preciso de Deus, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus, porque esse entendimento que me deram de Deus, que a religião me deu, não está me suprindo, né? Eu não estou conseguindo viver a liberdade, né, que Jesus falou, né? Então, como a gente nasceu, cresceu nesse ambiente e foi absorvendo tudo isso, a gente colocou na nossa cabeça um monte de crença errada sobre quem é Deus, sobre como nós vamos agradar a Deus, né? Como que nós vamos interagir com essa divindade, né? Então, para quem está chegando agora, Ministério Jesus Liberta, não sei se é o pastor que está aí, o ministério que eu faço parte, ou é a pastora, que Deus abençoe, tá? O pastor Silvio e a missionária Mari Lúcia. Deus abençoe vocês. Então, o que acontece? A Tatiana está aqui, a Tatiana é de São Paulo, né, Tatiana? Santa Bárbara do Oeste, é isso? Santa Bárbara do Oeste, né? Interior e a Tatiana, de São Paulo. Ela me conheceu aqui através do YouTube, lá do meu canal Fábio Rodrigues Pardinho, e a gente acabou de ela assistir muitos vídeos meus, né? Ela falou que ajudou muito a vida dela. Então, ela vai estar falando aqui um pouquinho para nós, um pouco da experiência dela, né? E por que a gente deu esse nome para o vídeo, a verdadeira liberdade, né? Saindo da matrix religiosa, né? O mundo, as pessoas, elas não precisam de religião. Porque o mundo não tem falta de religião. Tem mais de 6 mil delas no mundo, né? Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a nossa identidade. Então, a Tatiana vai falar aí para nós, Tatiana, contar um pouquinho aí da sua experiência, da sua como você aprendeu Deus lá com seus pais, na sua casa, né? Você cresceu e tal, e como que você foi chegar lá no canal, o que aconteceu na tua vida, e o que aconteceu nesse processo aí que você falou, né? De já tem alguns anos já, né, Tatiana? Uns 3, 4 anos, né? Você segue os vídeos aqui do canal, né? Lá do meu canal do YouTube. Exatamente. E você vai relatar para nós aí o que foi qual que era a tua busca inicial, como você me falou lá no WhatsApp, mas você falou que a coisa mudou, né? Você tinha uma busca, mas a coisa mudou e você foi descobrindo outras coisas, né? Exatamente. Que você não sabia. Então, pode falar aí, Tatiana. Como você introduziu aí no vídeo, né? Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão assistindo a gente. Acho que é a nossa primeira live, né? A minha e a sua. Tá atrapalhado, né? Aqui. Bianca, Deus e abençoe. E assim, o que eu quero expor aqui, né? Na verdade, é o que o irmão falou. Eu venho nascida de berço mesmo, criada em igreja evangélica, né? Apesar de ter os pais conturbados, né? Meu pai sempre foi um cara, infelizmente, com vício do álcool, né? Então, a gente ia na igreja de domingo, com a Bíblia debaixo do braço, meu pai mandava a gente para casa,
minha mãe preparar o almoço, no caminho ele já parava no barzinho. Então, assim, Ele foi muito tempo ele ah, teve esse problema? A vida toda? praticamente até morrer. Ele só parou porque ele ficou acamado numa cama com um AVC, 7 anos numa cama. Né? Minha mãe que cuidou dele até os últimos tempos. Já faz 8 anos que meu pai é falecido. Né? Mas assim, eu também. E a gente acaba, que nem você falou, embutindo, né? Aquela educação que você tem, né? Então, eu casei uma vez, eu acabei desfazendo meu primeiro casamento, fiquei pouco tempo. Depois eu casei segunda vez, casei a terceira vez, né? E assim, e dentro dessa... Na verdade, assim, eu fui buscar, já fui buscar alguma coisa quando eu tinha meus 15, 16 anos. Eu comecei a contestar na igreja, uma igreja tradicional que eu frequentava, e não falava muito do Espírito Santo. E ali, às vezes, eu lia a palavra, ou mesmo dentro da igreja, eu falava, mas e o Espírito Santo, né? Na cabeça da religião, o que elas pregam? Que uma pessoa só recebe o Espírito Santo se você for realmente santificada, tiver uma vida ali regrada a Deus. Então, seria uma pessoa perfeita, quase ninguém teria o Espírito Santo. E eu falava, não, isso aí não está certo. O que eu... Só alguns especiais, né? Não, você tem que estar muito santificado, tinha que ser assim, uma vida bem regradinha mesmo, e olha lá ainda. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, então já desde menina eu fui buscar na religião. Eu achava que era movimento de avivamento, pentecostal, eu já parti para esse lado aí. Então eu saí de uma igreja tradicional e já fui querer peregrinar nessas pentecostais da vida. Né? Para ter uma ideia, até hoje, vamos dizer, na somatória, eu participei mais de 10 denominações. Eu desci as águas mais de 3 vezes. Olha o que a religião faz na gente. E por que você fazia isso, Tatiana? O que você estava buscando? Então, eu buscava um relacionamento com Deus. Eu li um negócio lá diferente, eu falava, opa, peraí, isso aqui não está certo, né? Então, eu buscava isso, eu queria um relacionamento, eu queria ter aquilo que os discípulos teve, aquilo que Paulo teve. Eu falava, mas se lá atrás pode, isso daí não é história em quadrinho, não é uma coisa que escreveu e ficou na história, na memória, e hoje não acontece mais. Tem que acontecer. Não é porque o mundo está evoluindo, a tecnologia, que Deus vai parar por aí. Deus é o ontem, hoje será, sempre será. E por que não acontece? Cadê os milagres? Cadê as coisas? Né? E eu não via isso. Então, era uma forma religiosa. Então, você vai na igreja para quê? Você vai lá para buscar, primeiro, salvação. Mas Jesus já nos salvou? Já nos salvou? Né? Então, assim, como que eu cheguei nesse entendimento? Há 5 anos atrás, né? O meu esposo, que eu estava casada, começou com umas práticas, né? E eu observei isso, né? Já fui vendo a diferença dele em casa. Nós trabalhávamos juntos, que a gente é da área da saúde. E aí eu frequentava uma denominação bem, bem rigorosa. Eu cheguei no extremo do extremo. E aí eu percebi que em casa ele começou a ficar diferente. Algumas pessoas, assim, começou a falar que estava tendo alguma coisa. E eu descobri que ele estava tendo um caso com uma outra pessoa lá no serviço dele. E dentro da denominação que eu frequentava na época, eu fui buscar ajuda. Eu cheguei lá para o líder daquela denominação e falei, olha, meu esposo está acontecendo isso, eu acho que ele está me traindo, as coisas em casa mudou, as coisas estão muito difíceis. E ele falou que ia orar, ele falou, se Deus revelar, se Deus falar para mim, eu vou na sua casa e vou lá e converso. Eu falei, não tem como Deus revelar, Deus já está falando, sou eu falando para você. Né? Além de
de eu buscar um líder, né, um espiritual, na palavra de Deus, eu queria que um homem fosse lá falar com ele. Bom, por fim, o cara foi embora, me abandonou, Ou o líder não seja, foi lá, não. você foi buscar um auxílio na igreja que você fazia parte com o seu Isso. líder, É, e ele não entendeu a situação e não se comoveu com a sua situação e não foi lá falar. O não, ele falou que seu marido. Deus precisava revelar para ele. Eu falei, mas no meu ponto de vista até então, eu falei, Deus fala de múltiplas formas, né? Então, eu fui buscar ajuda e não tive. Bom, enfim, foi uma das maiores decepções, né? Que eu acho que tive, né? Dentre outras, mas eu não tive esse respaldo, né? E o cara foi embora, me abandonou e casado comigo ali certinho no papel, não teve jeito, pegou e foi embora, né? Então, com aluguel, com casa alugada, quer dizer, todos os compromissos ali que a gente tinha dentro de um casamento, eu não quis saber, não voltou nem para falar, olha, vamos resolver tal, não. Deixou a bomba comigo. E detalhe, eu era funcionária pública e eu tinha pedido exoneração da prefeitura, então eu estava desempregada, eu não tinha nem emprego, eu não tinha nada, né? E aquilo começou uma tortura, porque e um colega dele que frequenta essa denominação até hoje foi lá, né? Foi lá buscar as coisas dele e ainda falava, mas viu, você está conivente com isso? Não acredito, você é um homem de Deus que, né? Por aí a gente já vê como que as pessoas não têm entendimento de palavra. Porque se fosse realmente, falava assim, não, eu não vou compactuar com isso daí, eu não vou ajudar você a tirar essas coisas, você já é casado. Para que você vai buscar um outro relacionamento, um outro casamento? Em vez do cara me ajudar para ver o que estava de problema no meu casamento, não, ele ajudou o cara a sair de casa. Então aquilo para mim também foi assim, eu falava, meu Deus, né, isso está tudo errado, olha o entendimento das pessoas, né? Então, assim, eu vi por ali que a religião, eu falava, não serve para nada, então, para que está servindo? Né? O homem de Deus está lá, fala as coisas, o outro colega ali frequenta mais de 20 e tantos anos, e eu não tive esse respaldo, né? E aí, assim, foi nesse meio que daí eu comecei a buscar ali, né, incessantemente, incansavelmente, a questão do adultério, da traição. Eu comecei a buscar vídeos que falavam sobre isso. O que, que acontece com o cara que trai, o que, que acontece no casamento, né? E aí eu fui vendo vídeos, e assim, baseado na palavra de Deus. Então eu não pegava qualquer pessoa, eu buscava esses caras aí de internet, esses pastor famoso, né? E aí foi onde eu encontrei o irmão, né? Eu encontrei o irmão Fábio e me interessei num dos vídeos, né, que fala a respeito disso, sobre adultério, casamento, traição. Mas uma das coisas que começou a me chamar a atenção, porque ali a gente vai entrando na página, acaba fazendo inscrição e começa a folhear ali, né? Então eu comecei a ver vídeos e comecei. O irmão começou a falar as coisas da religiosidade, né? E foi aí que começou a me despertar uma curiosidade, né? Nessa parte do meu relacionamento com Deus. E nesse meio tempo, eu busquei a religião. Eu achava que eu tinha encontrado uma outra religião certa. Na verdade, eu estava indo na verdade, participando de campanhas incessantes ali e ofertando coisas, sacrifícios, né? Sacrifícios, e não via retorno, né? Não via retorno. Foi a hora que eu parei com tudo, que eu falei, não, Deus, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para recorrer. Ou é eu e o senhor e eu, ou não tem mais. Eu não vou buscar mais nada, eu não vou atrás de mais nada. Eu estava muito magoada, né, com essa questão desse líder, né, religioso, não ter me ajudado. E depois de 2 anos, aqui na minha cidade, nós temos uma página onde
toda pessoa, todo mundo que tem, né, um plano funerário, ela tem um site que todo mundo que morre aparece naquela nota de falecimento. Então, uma hora eu estava ali, e rolando a tela, eu vi o nome daquele irmão, daquele líder, né? E eu falei, olha, meu Deus, eu busquei ajuda, e agora o cara tá aí nas notas de falecimento, né? E assim, aí foi me tirando aquela mágoa, e aí eu fui percebendo que não era religião, né? Eu não tinha que buscar na religião, nos homens. Eu tinha que buscar Deus. E o irmão me ajudou muito nisso, começou a abrir muito a minha mente nessa questão, né? Hoje, assim, o irmão me ajuda até hoje, né? De lá para cá eu nunca mais saí do canal e toda vez tem os vídeos, né? Eu vou ali, né? Estudando, né? Se eu não vejo o vídeo na hora por conta do trabalho, alguma coisa assim, mas eu vejo depois. E outras coisas que eu comecei a buscar isso, né? Na verdade, eu queria um relacionamento sincero, né? Fora da religiosidade. Que a religiosidade, ela mata a gente, né? Ela mata nosso entendimento, ela te barra, ela te bloqueia, ela não ensina realmente o que você deve se relacionar com Deus, né? Um relacionamento puro, genuíno, um arrependimento genuíno. E não ensina o que a gente é, né? E na verdade a gente, como servo, mas um servo assim, não tem parece aquela... que a gente está sempre, parece que a gente está sempre numa busca de uma coisa que a gente nunca alcança, né? Porque na verdade não ensina tem aquele sempre uma relacionamento exigência nova, né? E aí você não alcança aquilo. Mas o que acontece? Quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, que Ele habita dentro de você. Você não precisa, eu não estou desmerecendo e tirando o valor de a gente congregar, né? Mas a gente não precisa ir num local para encontrar Deus, porque Deus está em nós. Está em nós. Ele está perto. Ele está perto, né? Até tem uma música que fala assim, né? É Deus de perto e não de longe, né? Ele é um Deus de perto, é um Deus que está dentro. Então, o grande mal da religião é que ela faz você estar buscando uma coisa como se você estivesse aqui implorando para Deus vir e fazer alguma coisa em você, sendo que ele já está em você. Ele já está na sua vida. Não tem nada que separe o homem de Deus, a não ser os seus pecados. Mas para isso, Deus resolveu também. Né? Deus resolveu esse problema. Então, tá tudo resolvido. Igual você falou hoje, eu achei muito legal o que você falou no áudio lá. Você falou assim, Jesus zerou o game, né? Zerou o jogo. Over, Ele pagou o preço. Então, acabou o jogo. Acabou. Então, assim, o que a gente aprendeu? Eu aprendi isso. Que se eu parasse de ir no culto por algum problema, porque você vai nas igrejas, as igrejas têm pessoas e às vezes tem problema. Você não se sente mais bem naquele lugar, você quer sair daquele lugar. Então, o que eu entendia? Não, se eu parar de ir na igreja, eu estou desviado. Eu ouço muito isso. Né? Desigrejada. Então, se eu... Olha, então, o pensamento do capeta. Se eu estou desviado, então já que eu estou desviado, então eu vou fazer tudo errado. Tá, mas você pode não estar indo lá e fazer certo. Porque não é o ir lá, né? Não é o ir lá. É o ser uma nova criatura, que a Bíblia diz. Né? É o ser. A gente tem que ser. Não é na religião A ou B, na igreja A ou B. É o ser. E é esse peso que a religião coloca muitas vezes nas pessoas. E hoje, principalmente aquelas igrejas mais antigas que eram muito rígidas, né? Que exigia muita questão de
da roupa e tudo, né? E aquela pressão na pessoa, cortava a pontinha do cabelo, entrava em disciplina, ficava 3 meses sem tomar ceia, entendeu? Tratava a pessoa como tipo uma coisa assim, porque cortou uma pontinha do cabelo. Esse tipo de pessoa, o que acontece com ela depois que ela sai? Ela não consegue mais voltar. Ela pega ódio de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. E só geram fardos, né? Só geram fardos, na verdade. E a gente não tem que se relacionar com Deus isso se torna cansativo. Você não aguenta. É igual a lei. A lei, lá na velha aliança, o povo não conseguia cumprir aquilo. Era muito rico. Não dava. Na raça humana, ninguém, desde a criação, desde do que foi, né? A lei, quando Moisés trouxe, o povo não conseguia cumprir aquilo. Então, era um ciclo vicioso. Eles pecavam e voltavam a pecar e não tinha um fim, aquilo não tinha um fim. Porque era só, vamos dizer, era um fardo, né? Agora, Jesus veio, ele morreu na cruz, derramou seu sangue, né? Acabou. Não que a gente não vai fazer o que quer aí no mundo, não é assim também. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, o Espírito Santo, ele está em você, você se sente leve para adorar, e você vê a qualidade de filha, você vê essa conexão, você é filha, né? Você não é uma serviçal, você não é uma pessoa que está ali, vamos dizer, como fosse uma diarista, servindo os seus patrão. Não, você tem a qualidade de filha da casa ali, né? Isso, e você vê que coisa, e quando tudo isso aconteceu comigo, eu não tinha para onde ir, a minha casa era alugada, eu estava com meus 2 meninos, na época meus meninos eram menores ainda, 15, 16 anos, um tinha acabado de entrar no Jovem Aprendiz, então era o primeiro empreguinho dele, ele estava estudando ainda o 2º grau, o outro estava no 2º grau, e ali a minha mãe não queria me colocar de volta para casa dela, porque era móveis, era cachorro, então era vários impedimentos. Então eu cheguei num fundo de poço, num negócio ali que eu falei, era só Deus para me livrar daquilo, só. E você vê como quando a gente fala de coração mesmo e fala, Deus, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais, agora é só aí que ele veio com a provisão. Eu aluguei uma casa direto com o dono, sem fiador, nome com restrição nos órgãos de crédito e sem emprego. Quer dizer, como que uma mulher vai dar uma casa a uma pessoa morar que não tem nem recurso para pagar? Ela me deu 2 meses para começar a pagar o primeiro aluguel, né? E olha aí, né? Eu já mudei para uma outra casa, já vai para 5 anos e eu estou aqui, né? E não casei novamente, mas não porque eu não quero, eu também desconstruí tudo isso. Então, ao longo do tempo, eu venho desconstruindo certas crenças, né? Porque teve religião que eu fui que falou assim, viu? Segundo casamento não é de Deus, você estava em pecado, tudo isso que aconteceu foi a mão de Deus. Então, eu falei, nossa, gente, que loucura, né? Então, é umas crenças, umas coisas, umas doutrinas que colocam em você que são fardos, né? São meramente fardos, pesados ainda, que você não consegue cumprir. Aí você fala, é melhor ficar no mundo, né, do que seguir isso aí, porque não tem como. E na verdade Deus, não é assim. Seguir esse Deus carrasco, né? Deus é muito porque... mal, né? Então, mas desde criança a gente aprende isso, né? Na escolinha ali, eu lembro que eu ia na escolinha dominical, criança, aí a tia falava assim, olha... Não pode desobedecer, porque papai do céu não gosta, papai do céu vai te... Então você vê, você já é criado num negócio que fala, ai, nossa, Deus é um carrasco, Deus... Mas que Deus é esse, né? Se você realmente começa a examinar a Bíblia, estudar, e começa a prestar atenção ali, né, fora dali,
você começa a ver que não é nada disso. Deus é Deus de amor, de misericórdia, de perdão, né? E você começa um relacionamento com Ele livre, né? Na verdade, é o mundo que te impõe os fardos e não e não Deus, né? Mas hoje eu acho assim que uma das estratégias do inimigo é a religião, né? É a religião. Porque até para se salvar, você precisa seguir aquilo. Imagina, Jesus, quando você tem esse entendimento que a obra da cruz, ela já te redimiu, já pagou os seus pecados, você é salvo, você já está salvo, né? Aí a religião não fala isso. E é interessante assim, ó, uma coisa que você falou aí, que eu pensei aqui, que é assim, ó. Usam a Bíblia e usam coisas que são verdades ali para ensinar e tal, né, na religião. Ensina ali coisa que está na Bíblia, está certo. Tem coisa que está certo. Mas dentro disso, depois eles colocam coisas que não está certo. É coisa deles. É coisa do sistema. Não está ali escrito. E se eles pegam... às vezes está escrito, às vezes está até escrito, mas eles distorcem e fazem parecer o que eles querem que pareça. Pegam versículos isolados, e aplicam aquilo, e aquilo se torna um negócio tão assim que você parece que só existe aquele texto na Bíblia inteira, e na verdade não é. E uma coisa que você falou que é muito verdade, que é assim, ó, Deus, ele é um Deus de misericórdia. Então, com quem que Deus é, vamos dizer assim, duro? Com uma pessoa obstinada, entende? Com aquela pessoa que zomba, com aquela pessoa que tem prazer no erro, né? Com essas pessoas, elas infelizmente, elas acabam experimentando, né? Vamos dizer assim, a ira de Deus. Agora, pessoas que estão tentando levar uma vida legal, estão fazendo de tudo para viver uma vida boa, para ser uma boa pessoa, para viver uma vida boa. Não tem como Deus ser carrasco, é como você ter um filho. Se você tem um filho, você tem 2 filhos. Um filho vai lá, faz tudo para te aborrecer, te desonra, te despreza. Ele vai ter os benefícios do seu amor? Não vai ter. Ele não vai ter os benefícios do seu amor. Agora, você tem um filho que te ama, que te respeita, que honra você, né? Que mesmo ele fazendo as coisas erradas dele, mas ele te respeita, ele não vai ter o teu favor? Vai ter o teu favor. Então, a gente recebeu da religião um Deus punitivo. Punitivo, é. Ele está esperando você errar para ele te esmagar. Castigador, né? Esse é um entendimento. Entende? Quando, na verdade, tudo que Deus quer, né, é que o homem entenda quem o homem é para Deus. O quão importante o homem é para Deus. Todo ser humano está pisando sobre a face dessa terra. A Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós recebemos as características de Deus no nosso DNA. Então, como que Deus pode odiar aquilo que ele mesmo criou? É contraditório, né? Aquilo que é a imagem dele. Como que você vai... Eu tenho uma filha, ela tem coisas que ela parece comigo. Não tem como eu odiar ela, porque é um pedacinho de mim fazendo coisas que eu faço às vezes, e eu olho assim, copiando, eu falo, olha, fazendo igualzinho, entendeu? Como é que eu vou odiar isso? Não tem como. Então, alguma coisa aí contaram errado para nós, né? E criaram essa barreira. Eu não sei de onde que isso veio. Eu não sei onde isso começou, entende? Mas colocaram uma barreira entre a gente e Deus. Como se a
gente não merecesse o amor de Deus. É como, até os louvores dizem isso. Eu sei que eu não mereço. Como que não merece? Como é que você gera um filho e daí você fala para o seu filho, você não merece o meu amor? Não faz sentido isso. Isso não entra na minha cabeça. Tem até uma E música. Deus já liberou, né? É, E Deus já liberou tem as uma música. bênçãos. Tem uma A gente não toma posse música daquilo que é nosso. daquilo que a gente é, né? A gente é já. A gente é herdeiro de tudo isso que Deus criou. É, Olha nós só, tem um somos louvor que herdeiros. fala assim: o impressionante, infinito e insondável amor de Deus, né? Ele fala: não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim. Está falando do amor de Deus que eu não posso comprar nem merecer. Como que eu não mereço o amor de Deus? Como é que Deus cria algo que não merece o amor dele? Como é que você gera um filho? Que você que é mãe, ô, Tatiana. Como é que você gerou seu filho na sua barriga e você fala, agora que seu filho cresceu, você fala assim, você não merece o meu amor. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente Você não. acreditar Você, que a gente não merece o amor de Deus, a gente merece o amor de Deus. Porque a gente é você, filho de Deus. Todo filho merece o amor do seu pai e da você, sua mãe. você falar com o filho, olha, você vai ter que se esforçar muito para merecer, É, para merecer. Não é se esforçar, ele é que o irmão falou, já está ali, amor, não tem. A passagem do filho pródigo já diz isso, né? Ele é um exemplo clássico, né? O filho vai e volta e ele acha que ele vai ser só um escravo ali, não é nada. O pai reconhece, porque ele não perde a posição de filho jamais. Ele vai continuar sendo filho. E o amor do pai é independente do que ele fez, né, ele volta e o pai o recebe e dá tudo de novo, nova herança, tudo ainda. Né? Ele vai lá, ele gasta, né? Ele volta sem nada e ele recebe tudo de novo. É maravilhoso isso. Né? É maravilhoso. Esse é o amor você vê, incondicional. tá escrito, né? Você vê que tá Né? escrito isso e parece que tem muita gente que não entende isso. A maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje, elas não entendem isso. Elas estão vivendo, carregando um fardo pesado, um jugo pesado e se esforçando dia a dia para conquistar o amor de Deus, conquistar uma coisa que já é delas, que elas não precisam fazer nada para conquistar. Já é. E não muda. E não muda, as histórias se repetem, a Bíblia só, eu acredito assim, a Bíblia ela só está dando exemplo de tudo que acontece, vai passar anos e anos, mas a história vai se repetir e continuar se repetindo. Ali são exemplos que Deus deixou para ver que a história se repete. Então é isso, se a gente for colocar em prática, é aquilo, é isso e acabou. Né? Não tem que acrescentar nem tirar. É só a gente tomar posse, né? A gente receber, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que aceitar, né, que a gente merece. Eu, depois que eu comecei a pensar assim, a minha vida mudou muito. Pois é, então. Quando eu comecei Pois a pensar que eu aceitar que eu mereço esse amor, que eu mereço o amor de Deus. E assim, só abrindo um parênteses aqui, comigo, além do peso de algumas distorções da religião, eu já vinha com uma coisa de rejeição da gravidez da minha mãe. O meu pai me rejeitou na barriga da minha mãe. Então, lá da barriga da minha mãe, eu já vim com esse sentimento. Quando eu comecei a me entender por gente, eu já carregava aqui dentro de mim um sentimento de rejeição. Então, como é que eu ia entender que Deus me ama, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Ele é o Pai que Jesus ensinou, sendo que o meu pai me rejeitou? Como é que você vai resolver isso? Porque você entra num conflito. Você não consegue
ver Deus como pai. Porque o meu pai terreno me rejeitou. Então, essa marca ficou em mim por mais de 30 anos. Eu carreguei essa dor dentro de mim, sabe? E Então, hoje, quando eu penso em Deus, eu só penso que eu sou amado. Só isso. Eu é sou porque amado e pronto, acabou. é que, na verdade, a gente quer colocar o sobrenatural no natural. Não tem como a gente pensar natural e querer que Deus se relaciona com a gente no sobrenatural. Não tem como se comparar, né? Eu também, eu tive um pai que não foi presente, né? Teve os problemas com o alcoolismo, ficou acamado, né? Então, assim, aí eu vou falar, nossa, é o mesmo relacionamento que eu vou ter com Deus? Não. Aqui no natural eu tive um pai ruim, mas no sobrenatural não. Meu pai é maravilhoso, é um amor incondicional, né? Mas só quem tem esse entendimento e consegue entender e raciocinar, porque não é simples, é uma coisa simples, não é uma coisa assim fenomenal. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter um cargo de pastor, obreira, nada. O que isso diferencia da gente? Nada, né? Isso são só cargos, só títulos, mais nada. Né? O relacionamento que Deus tem com eles, ele tem comigo, ele tem com você, ele tem com qualquer um. Né? Você não precisa ter um Eu penso, maravilhoso eu isso. penso assim, eu penso assim que Deus seria muito pequeno e não seria Deus se ele É, estivesse restrito a, a, a quem participa de religião. Entende? Porque que Deus pequeno é esse que criou tudo isso e aí fala assim, ó, para você me agradar, você tem que estar condicionado à religião que aquele fulano é, de tal lá fundou aquela religião lá, então você tem que estar ligado àquela religião lá, porque se você não tiver ligado àquela religião lá, você não é salvo. Você não vai ter os benefícios da minha salvação. Você não vai ter o meu amor. Mas é muito pequeno. É muito pequeno. Eu acredito num Deus que não tem limite pro amor dele. Não tem limite. não, ele enxerga todo mundo da mesma maneira. Para todo mundo. Ele está em todo mundo. Ele se manifesta em todo mundo, a todo momento. A questão principal é, tem pessoas que têm consciência de quem Deus é, tem pessoas que não têm. Então, Entende? Essa é a única coisa que difere. Uma pessoa tem consciência da existência de Deus e de que Deus está nela e se manifesta através dela. E tem pessoas que não têm essa consciência. Eles não conseguem entender por que eles estão aqui nesse mundo. pois é. Entende? Eles não conseguem entender. Eu também, muitas vezes, eu falo assim, mas por que tem que fazer tudo esse negócio? Às vezes eu fico pensando, eu viajo bastante na minha cabeça. Por que teve que fazer tudo esse negócio, botar nós aqui, toda essa confusão, né? Mas aí eu penso também pelo outro lado, falo assim, mas o senhor fez tudo esse negócio, o senhor fez o negócio tudo perfeito, né? Você tá com fome, você tem uma fruta, você tem uma laranja, você tem uma pocã, você tem uma maçã, você tem uma pera, você tem uma melancia. Olha a quantidade de variedade. Você tem um melão, você tem o limão, você tem a banana, você tem a jabuticaba, você tem frutos de tudo que é milhares de espécies, animais de tudo que é milhares de espécies. Você tem plantas de tudo que é milhares de espécies. Tudo isso para quê? Para nos servir. Da onde que eles tiram o remédio? Das plantas. A cura de muitas doenças está no alimento. Então, assim, Deus fez tudo, cara. Você pode ficar sem comer até 40, 50 dias. 60 dias você passa sem comer, sabia? Mas sem beber água você não passa. E o que mais tem na Terra? Água. Deus fez tudo, cara. Água. Água em abundância. A água está aí para nos servir. Então, Deus fez tudo para nos servir. Então, ao mesmo tempo que eu penso, poxa, mas essa vida é difícil. Olha a quantidade de coisa ruim que aconteceu na minha vida.
Aí quando eu começo a pensar por esse outro lado, eu falo, mas Deus já preparou tudo, deixou tudo pronto aqui para mim desfrutar disso aqui, para eu poder viver essa experiência de ser humano. É nós Né? mesmo Então, que complica. É a gente mesmo que complica, o ser humano que complica. Não é para ser complicado. E outra, a busca incessante de ter coisas, de ter dinheiro, de ter carro, casa. A gente passa a maior parte do tempo preocupado em coisas mundanas do que ser, né? Não, pera lá, quanto tempo nós estamos passando, se dedicando, orando e buscando a Deus? Não, a gente está preocupado em trabalhar, 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 e em ganhar, ganhar, ganhar. E aí? E se eu morrer amanhã, né? Em vão vai ser tudo aquilo que eu construí aqui. Não que não seja necessário. É bom, é bom, é bom, né? Porque Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da provisão, da abundância, né? Mas a gente está buscando as coisas erradas. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar as coisas do reino e as demais coisas vai ser acrescentada. Isso é natural que aconteça, né? Agora, a gente está fazendo ao contrário. Então, assim, o medo paralisa a gente, né? Uma das coisas que a religião também, às vezes, prega, ele põe medo, né? Você, obediência às pelo vezes, medo, né? né? Você, A você obediência pelo acaba medo, né? Tudo na pressão, né? No medo, né? essa semana eu ouvi uma colega falando, eu não fui na igreja, já faz uns 15 dias. Eu falei, ai, não, e achando que Deus vai puni-la, vai castigá-la, porque ela faz 15 dias que não vai na igreja. Eu falei, filha, mas o que muda o seu relacionamento se você ir ou não ir? Né? Você não conversa com Deus em casa, no seu trabalho, né? Você não ora, não lê a palavra, você não precisa da igreja. E se de repente acontecer alguma coisa e acabar tudo? Um terremoto, ou lá que nem está acontecendo lá no Oriente, vinha aquelas bombas e destruir tudo. Então acabou a igreja? A igreja somos nós carregamos a igreja, né? Nós É uma somos coisa templo que do eu Espírito sempre, Santo. uma coisa que eu sempre falo, que é assim, ó, Tatiana, principalmente isso é uma cultura que veio do catolicismo e isso pegou também a igreja protestante, que é o seguinte: o catolicismo ele lá atrás, né, ele se transformou numa igreja-estado, né, o estado, a política tomou conta da igreja e falou assim, ó, agora essa aqui é a religião oficial do mundo. Então o Império Romano ele forçava as pessoas a se converter. Quem não se convertia ao catolicismo era preso, era morto, tinha os seus bens confiscados, eles faziam isso. E nós somos a igreja verdadeira. Até hoje eles dizem isso. Os É, católicos, eles acreditam nisso. Os católicos que seguem vamos dizer assim, o dogma católico. Tem muito católico que não acredita nisso, mas tem muitos que acreditam porque é o dogma da igreja. A igreja evangélica também tem essa ideia de que protestante, que nós temos a revelação certa e nós que somos salvos. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: em qual igreja que Adão ia para falar com Deus? A Bíblia diz que Deus falava com ele cara a cara no final do dia. Ah, mas o Adão estava no paraíso. Então tá bom, deixa o Adão para lá, vamos para o Abraão. Em qual igreja que o Abraão ia? Porque essas religiões elas vieram baseadas na história de Abraão, né? Tá. Então, Abraão, em qual igreja que o Abraão ia? Qual igreja que ele ia? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão e falou assim, ó, por causa da tua fé no seu nome, por causa de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa tremenda. E ele não ia igreja nenhuma. é. Ele não tinha cartão de membro. Ele não tinha. Foi a conexão, a consciência dele com Deus, com o Criador. Então é isso que a gente precisa aguçar e entender dentro de nós. É a nossa consciência da existência de Deus, de quem Deus é. Deus é a vida, Deus é tudo. Deus está em tudo. E que nós E o que ele somos quer? filhos, né? E nós somos filhos.
filhos e o que ele quer é se manifestar através da nossa vida. Está escrito lá. E ele te disse, ó homem, o que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Então, o que agrada a Deus? Seja uma pessoa justa nos seus relacionamentos, seja justo ao corrigir seu filho, seja justo com seu marido, com a sua esposa, seja justo com seus pais, entenda as fraquezas deles. Eles te deram o melhor que eles puderam, dentro da limitação deles, do entendimento deles. Se não fosse eles, você não estava nem vivo. Eles deixaram você nascer e te deram comida. Entende? Você cresceu porque te deram comida. Então, seja justo com as pessoas, né? Seja justo. Seja uma pessoa que ama a justiça. Não tenha prazer em ver a injustiça. Mas fique indignado quando você vê uma injustiça. Foi o que Jesus falou. Bem-aventurado aquele homem que tem sede e fome de justiça. Então, seja justo. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia. Então, seja misericordioso, seja benigno com as pessoas. Pare de apontar o dedo para as pessoas e ficar acusando a vida dos outros, ficar querendo dar palpite na vida dos outros. Seja misericordioso, entenda a fraqueza do outro. Jesus, quando estava lá na cruz, ele deu esse exemplo para nós. Ele falou assim, ó, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. Estão cegos. Jesus conseguiu ver a cegueira daquele povo. Que ele estava sendo morto só por inveja, ele não tinha feito mal para ninguém. Ele estava sendo morto porque ele estava curando, porque ele estava salvando, porque ele estava libertando, e porque ele estava confrontando o sistema político e religioso da época. Por isso mataram ele. E, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. O que a gente é, velho? A gente não é nada. A Bíblia diz que a vida do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor e já não existe. É assim, ó, é um sopro. Nossa vida é um sopro. Se você pegar a média de idade, né, agora, é de 70, 80 anos a média, né? O que é 70 anos numa história de mais de milhares de anos para trás aí? Até chegar o dia de hoje. Não é nada. Então a gente é um cisquinho no meio desse universo inteiro. Então a gente tem que deixar de ser arrogante, deixar de achar que sabe de tudo, deixar de achar que é a nossa religião que vai salvar, as outras vão tudo condenadas, vão tudo para o inferno. Sabe? A gente tem que parar com isso. A gente tem que amar da nossa vida, cuidar da nossa vida, amar as pessoas que estão à nossa volta, ser o melhor que a gente puder para elas, ser justo na hora que tem que ser justo, ser misericordioso na hora que tem que ser misericordioso, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, e ser humilde na hora que tem que ser humilde. Agora, não ficar querendo apontar o dedo para os outros. Às vezes eu falo aqui algumas coisas, as pessoas podem entender errado. Ah, mas parece que você tem raiva de igreja, de religião. Não. Eu tenho um grupo que eu faço parte, eu vou. Eu amo a igreja. Eu amo o lugar onde eu me batizei. Como eu lembro, quando tinha 18 anos, como eu fui bem recebido por aquelas diaconisas. Eu chegava na porta, aquelas irmãs sorriam para mim, me abraçavam. Eu me sentia amado naquele lugar. Eu ganhei a minha primeira Bíblia da minha pastora, que me batizou. Então, assim, eu só tenho coisas boas assim para lembrar disso. Agora, o que me deixa indignado? É querer achar, porque eu sou da igreja tal, eu sou católico, eu sou evangélico, eu que sou salvo. É a minha igreja que é certa, a sua está errada. E como se uma pessoa que não frequenta uma igreja não fosse a imagem e semelhança de Deus. E aí? Deus errou, então? Deus está errado. Deus fez um monte de gente para se perder e para jogar elas tudo do inferno. Sabe? Então tem coisas para mim. Eu estou questionando muito, sabe? Os últimos 3 anos, assim, a minha cabeça virou um negócio assim, meu Deus do céu. Parece que eu estou ficando louco, tem hora que eu estou ficando doido. Mas não é, cara. É que se você vai analisando as coisas, você vai ver que criaram um sistema, enfiaram a gente dentro
e coloca um peso sobre a sua cabeça e você fala assim, o que eu faço com isso aqui? Você não sabe o que faz. Por isso que tá muita gente aí, ó, entupida de religião, mas em depressão, com a vida tudo destruída, a pessoa não consegue avançar porque ela entendeu errado, que estão passando errado para ela. Deus é simples, como você falou, Tatiana. Deus é simples, a coisa é leve. Deus está aqui agora. Você que está assistindo essa live agora, Deus está aí agora com você. Deus ama você. Não importa o que você está enfrentando na sua vida, Deus não te abandonou. Ele está aí. Quem sabe é você que ainda não entendeu algumas coisas, você precisa perceber algumas coisas que você não percebeu. Quem sabe você está insistindo numa coisa que já era para você ter aberto mão, que você não tem que insistir. Já, os sinais já mostraram para você que não vale a pena insistir nisso. Se você está insistindo, às vezes, em coisa errada. Mas entenda uma coisa, Deus ama você. Deus ama você. O amor dele está em você. Mas como que você sabe que o amor de Deus está em mim? Você está vivo, está respirando. Você acordou de manhã. Quando você pisou no chão, Deus pisou com você. Quando você saiu trabalhar, Deus foi com você. Você não está sozinho. Não existe nenhum ser humano na face dessa terra que esteja longe dos olhos do Criador. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. A questão é o que a gente está fazendo com a nossa vida. As nossas ações, as nossas práticas diárias, como elas têm sido. Como eu tenho conduzido a minha vida? Através de qual régua? Como que eu tenho conduzido a minha vida? Então é isso que a gente tem que pensar. Entender que o amor de Deus, ele está disponível a todos, a toda hora, a todo momento. Você que precisa aceitar que ele te ama. Tá certo? E uma coisa legal também é que liberta aquele olhar de julgamento, né? Você olha para todo mundo igual, você não consegue mais ver uma pessoa A, B, né? Você olha assim, parece que todo mundo é igual, né? Então, você vê como que é o amor, né? Que nem o irmão falou, né? Na questão do cabelo, tudo. Eu via muito isso, julgamento dentro da igreja, né? Se você tava lá com um esmaltinho na mão, um negocinho de nada, você percebia o olhar das irmãs ali. Você já captava ali e falava assim, olha, já tá me julgando, né? Porque eu tô com um brilhinho na unha. Gente, isso é loucura. Não importa se você tá de esmalte vermelho, unha pintada, cortada, postiça, cabelo curto, cabelo longo, pintado. Isso daí tudo para Deus não importa nada. É o coração e aqui, ó. Né? Ele quer isso aqui da gente. Né? Ele quer o coração da gente. O que importa para Deus é o que a gente faz com a vida que ele nos deu. Né? É como que a gente está vivendo, né? Como que você está vivendo a sua vida? Você está vivendo uma vida que Deus olha assim e fala assim, ô filho, servo bom e fiel, estou me agradando de você. Como é que você está vivendo? Né? Você está cuidando bem de você? Primeira coisa. Né? Você está cuidando bem de você? A gente tem esse problema, né? Eu tinha esse problema. Eu queria cuidar de todo mundo, queria salvar todo mundo, mas eu tava doente. Sabe? As mães têm esse problema. As mães são assim. As mães querem salvar todo mundo, né? Quer fazer tudo. Elas se sobrecarregam. Elas ficam hiper cansadas. E às vezes elas estão fazendo coisa que não é mais para elas fazer. Porque os filhos cresceram, eles já podem fazer. E às vezes ela fica fazendo. É uma coisa que eu não concordo muito, que eu vejo as pessoas falando, né? Isso não entra na minha cabeça, né? Fala assim, o filho para mim sempre vai ser pequeno. Não. Filho tem fase. A minha filha um dia era um bebê, um dia estava na barriga, outro dia era um bebê, outro dia era uma criança, começou a caminhar, agora foi andando, agora já está com 10 anos. E eu estou desfrutando de cada momento da vida dela.
E para mim tá tudo correndo normal, natural, é o ciclo natural. Então eu não penso ela como uma criança, não. Daqui a pouco eu falo para ela, você é uma mulher, daqui a pouco você vai ser uma mulher adulta, entendeu? Então você tem que tratar como é. Então não tem essa de, porque o meu filho é sempre bebezinho, bebê. Aí você não deixa, às vezes, a pessoa crescer por insegurança, por medo de alguma coisa. A gente não sabe, né? A pessoa tem os seus bloqueios, seus medos, seus entendimentos errados, né? Mas o mais interessante dessa busca, Tatiana, dessa busca por Deus, né, que as pessoas têm, eu tinha muito assim eu tinha muito entendimento errado assim, porque imagina quantos países tem no mundo, né? Quantos países tem no mundo? Quantas tribos tem? Quantas religiões tem? E todos esses povos, eles tentam se conectar com o Criador de alguma forma, na linguagem deles, do jeito deles. Até um dia eu dei um exemplo, do índio, reunião, né? Do índio. Eu dei esse exemplo do índio. O cara contou essa experiência. Ele foi viver numa tribo indígena porque ele queria experimentar, ele queria saber o que era, como que aquele pessoal se interagia com o divino, e ele foi lá viver com os índios. E uma criança ficou doente, a criança começou a adoecer, a criança estava quase morrendo, e disse que o índio pegou, fechou o olho lá, né? Ficou com o olho fechado assim, tá? Ficou lá respirando lá e tal, ficou lá. Daqui a pouco ele levantou, entrou no meio do mato, pegou uma planta, fizeram um chá com aquela planta, deram para a criança foi curada. E eu contei isso numa reunião, o irmão falou assim, foi o demônio que curou. Eu falei, meu irmão, como é que foi o demônio, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. O demônio não dá vida para ninguém. Você vê que não faz sentido, a criança ia morrer. O demônio deu a vida. Como isso, meu? O demônio não dá vida, a vida é de Deus. Deus é a vida. Você vê, Deus se manifesta de várias formas. Como é que eu vou dizer que aquele índio lá que estava tentando se conectar ali com a divindade, ele estava conectando com os espíritos da selva. Quem sabe na cabeça dele, o espírito da selva é o Deus que eu e você falamos, o Deus Criador. É a linguagem dele, é o entendimento dele, é a forma que ele entende. Quem sou eu para dizer que não foi Deus que salvou aquela criança? Sabe? Então, a gente colocou Deus dentro de algumas caixinhas. A religião tal colocou Deus dentro da caixinha dela. A outra religião, a A colocou aqui, a B colocou aqui, a C colocou aqui. Cada religião vai botando Deus dentro de uma caixinha e vai limitando Deus. Deus é só isso aqui que a gente acredita. Mas não pode ser, né? O universo. E a gente fala, Deus não faz isso não, Deus não age dessa maneira não. A gente limita Deus. A gente limita. Né? Então, a mensagem que nós queremos deixar para você que vai assistir esse vídeo, está assistindo aqui, né, eu e a Tatiana, é que independente de religião, tá? O que você tem que entender é o seguinte: o que vai fazer você experimentar a vida de Deus na sua vida é você entender que Deus te criou a imagem e semelhança dele e que ele ama você. Ama você. Ele te aceita. Ele te ama. É isso que você tem que entender na sua cabeça. Tá? Não é sem igreja, peso. Não é a religião, não é o sistema. É você e Deus. É você ele e Deus. Como não pai, existe nada. Ele como pai e você como filho. Como filho. Né? É isso aí. Então, deixa eu ver se mandar um abraço aqui, ó. Rosa, não sei se ela ainda está na live, mas um grande abraço para você. Lígia, um grande abraço. Ri Prado, um grande abraço. Alícia. Norton. O Norton, ele é um atleta
Eu acho que ele foi para a Olimpíada. Ele é um atleta paraolímpico. Ele joga basquete, cadeira de rodas. É maravilhoso esse menino. Nilda, deixa eu ver aqui. Ai, não. Acho que a Nilda foi a última ali. Bianca, Ministério Jesus Liberta, o João. Deus abençoe, João. Deus abençoe todos vocês. A gente vai ver se a gente consegue fazer lá no YouTube daí, né? Não sei o que deu no meu celular É, aqui, que não fungou. Mas eu acredito que a gente deixou uma mensagem boa aqui, né, para as pessoas, né, que acho que cada um tem seus, eu acho assim, cada ser humano tem seus medos, né, tem seus bloqueios, tem seus traumas, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem ali as suas interrogações, né? Agora o mais e você vê que, importante, e você vê que pode falar. legal, né? O irmão tá no Paraná, em Cascavel, e eu tô no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Você vê, não tem nada a ver, a gente nem se conhece, a gente não é vizinho, né? Você vê, né? Então, quer dizer, se Deus não. Se o irmão acha que, às vezes, a live, algum vizinho, ou aí ninguém está ouvindo, mas pode ter certeza que esse está chegando longe e me Tá chegando, atingiu aqui, que né? benção. E vai, né? Que vai, né? E é isso, né? E eu estou muito Eu feliz por fico isso, feliz. né? Também estou muito feliz por ter esse entendimento, né? E hoje levar a coisa totalmente diferente, né? Eu não preciso mais, vamos dizer, de uma placa ali e de um templo de 4 paredes, né? A igreja é aqui, é eu, é a minha casa, é eu dar exemplo todo dia, né? E testemunhar o que Jesus faria, né? É isso mesmo. Que nem Até ser tem um amorosa. filme, né? Tem um filme que chama, né? E virou um livro também esse filme. Era um livro, virou um filme, alguma coisa assim, que chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Né? É, Então, é isso que você falou, né? O que Jesus faria aqui é, nessa situação? essa pergunta que eu faço sempre, né? Dentro de uma situação, eu me coloco ali e falo, se Jesus estivesse aqui, né? O que ele faria? Será que ele julgaria, né? Aquela pessoa que, sei lá, né? Hoje em dia tem muitos homossexuais, aquela coisa toda, né? E a gente tem esse olhar, né? Até dentro da igreja, se entrar uma pessoa diferente, a gente não consegue acolher, as pessoas não conseguem acolher, elas estão julgando, né? Então, isso eu senti também, né? Tem lugar que eu fui, assim, não fui bem aceita, porque eu não fazia parte ali, né? Eu fui para conhecer e tudo, as pessoas olharam, me mediram de cima e embaixo, como se fosse um scanner, né? Falar, vamos ver, vamos analisar como que é, né? E a gente nem se sente bem. Será que é isso, né? E é isso que é religião? É isso que é Deus? Então, a gente Não tem que pode sempre ser, fazer essa né? pergunta, né? Não pode. Não, não tem como, é incoerente. É incoerente, não tem. É que eu falei, se a gente não pode raciocinar no natural, o que a gente vive no dia a dia, o relacionamento que nós tivemos com um pai, por mais que eu tive um pai ruim, eu não posso dimensionar isso daí para Deus, achar que Deus é o espelho do meu pai aqui, não é, né? Ah, porque eu tive um casamento ruim, ai, né? Não, imagine, foram escolhas erradas, foi eu não saber interpretar e entender, não foi Deus. Deus criou tudo perfeito, Deus faz tudo perfeito. É a gente que se desvia. É a gente, por algum momento na nossa vida, que a gente quer fazer do nosso jeito. E não do jeito de Deus. Será que Deus queria mesmo que eu casasse com esses caras? Não, né? Óbvio que não, né? Então eu tomei pancada. Então, mesmo, você vê, mesmo eu estando dentro da igreja, eu não busquei um cara ali, eu busquei para fora. Então, são consequências de erros, vamos dizer, né? De escolhas erradas, né? Você vê, mesmo eu estando dentro da igreja, não escolhi ali dentro, fui escolher para fora, né? Então é isso. A gente tem que começar a parar com esses dogmas, né? Esses rótulos, né? A gente rotula muitas coisas, né? Ah, porque não Isso vai na mesmo. igreja tal, não vai.
rótulos, isso são rótulos. Ah, o fulano ali, ó, nossa, não vai ser salvo, imagine, está condenado ao inferno. E às vezes é uma pessoa melhor do que a gente que vai na igreja, né? Então é isso, eu queria passar isso, né? Que a gente tem que abrir a nossa mente, entender, questionar, falar, pô, examinar, chega em casa, leia a Bíblia, busca algo diferente, vai questionar aquilo. A gente está acostumado aí querer receber a palavra e aceitar aquilo. Aceitar, né? Ah, o cara é o espiritual e quantos líderes de igreja a gente vê pecando, adulterando, fazendo coisas absurdas, né? E levando uma placa de igreja, né? A gente se escandaliza com esses líderes, mas a gente não está fazendo a nossa parte também. A gente não tá levando a sério a palavra de Deus, né? E a gente quer comodismo. Ah, eu vou lá na igreja de domingo, beleza, fiz o meu papel e acabou, né? Ai, tá pago, né? Tá na pago. conta. Tá pago, tá na conta. E na verdade não é isso, né? E na verdade não é isso. É o dia a dia, É no dia a dia, né? ali. No nosso trabalho. É a cada amanhecer, né, Tatiana? Então. É a cada É isso. amanhecer, né? E é isso, a gente tem que se dispor no nosso trabalho, a gente tem que refletir a imagem de Deus, né? E é no dia a dia, é pequenas ações, no trabalho, em casa, né? Um vizinho. E é isso, na comunidade que a gente vive, né? Não é a placa de igreja, porque tem gente que leva a placa de igreja e, nossa, fazem coisas aí que, né, terríveis, né? Ah, mas está lá dentro daquela igreja, né? A igreja, né, centenária, né? Eu Imagine. sempre falo o Às vezes seguinte, ó, uma coisa que eu tento viver, né? Não sou perfeito nisso, mas eu tento viver, que é o seguinte: não é o que a gente fala, é o que a gente faz. é, E fala mais alto, né? Então, eu posso falar um monte de coisa, mas a você minha tem que, conduta, a você minha tem que viver conduta, a aquilo minha que você está conduta, né? O viver meu aquilo que diário, você tem. né? Eu vim aqui falar assim, não, porque de manhã você tem que agradecer a Deus. Mas será que eu faço isso? Eu sei se eu faço ou não. Mas não é eu falar que os outros fazer, não, eu faço. Entende? Então, são as nossas ações, né, que vão fazer diferença na nossa vida e na vida dos outros. As palavras, elas são um complemento, né? As ações falam mais, né? Até tem uma canção antiga que a gente cantava na igreja, falava assim, as atitudes valem mais que 1000 palavras. Eu quero dizer que eu gosto de você. Então, as atitudes, como a gente age, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. As nossas palavras, elas vão ter que acompanhar as nossas ações. Isso. Mas falar e não fazer, não tem peso nenhum. Agora, fazer, muitas vezes fazendo, você não precisa nem falar. Né? Até essa semana eu contei uma história do meu avô, né? Quando eu era criança, que lá, a gente morava lá no Clarito, e ele ia lá visitar a gente, que a minha mãe, né, tinha separado do meu pai, tinha sofrido um acidente, a gente estava morando lá no Clarito, e tinha pouco tempo construído a casa, e o vô ajudou a construir a casa, então ele sempre ia lá dar um apoio, né, e carpia lá, plantava mandioca, milho, tudo, sempre cuidando ali da gente, né. Mas naquela época eu achava legal, vou ir lá, eu gostava que ele ia, mas eu não entendia a profundidade daquele gesto dele. E ele ia lá depois, quando ele ia e a gente não estava, ele pegava um galinho de cerca-vivo, um pedacinho, um galho, e pendurava no trinco da porta. Então, quando a gente chegava, eu me emociono de lembrar disso aqui, sabe? Que eu vi aquele galinho da porta, naquele galinho na porta, eu sabia que o meu avô tinha ido ali ver a gente, sabe? Então, assim, eu fui lembrar desse fato, tem uns 2 anos eu estava pintando a casa da minha mãe, eu lembrei desse negócio. E eu comecei a chorar porque eu senti o amor do meu avô. Foi um negócio muito louco. Eu tava pintando assim, né? E eu comecei a lembrar, e falando pra mãe, assim, comecei a lembrar, daqui a pouco eu comecei a chorar.
porque eu senti o amor do meu avô naquele gesto, sabe? Meu avô nunca me abraçou e nunca falou assim, eu te amo, meu neto. Ele nunca falou. Quem sabe ele também nunca ouviu. Mas ele me amou tanto e ele fez tanta coisa boa pra gente que eu via ele dizendo nas ações dele, eu amo você. Eu tenho outra lembrança, quando eu brincava lá na casa da avó, que às vezes, depois de umas 4 horas da tarde, eu lembro que o sol já estava baixando aí 4, 5 horas da tarde, eu ia tudo sujinho, né? Na escada, assim, perto da porta da cozinha, e eu sentava, daí o vô falou assim, você quer um cafezinho, meu filho? Eu falava, quero, vô. Aí ele ia lá, eu lembro, que lembrança, cara, esse negócio que me emociona demais lembrar disso, sabe? Aí ele ia lá, passava margarina no pão, cortava o pão, fazia uma xicrinha de café, botava num pratinho e dava para mim comer lá na porta. Cara, assim, esse negócio tem um valor para mim, um negócio assim maravilhoso, sabe? Como isso foi precioso. E o meu avô era um cara analfabeto, sabe? Não tinha conhecimento, assim, instrução, sabe? Sempre trabalhou no serviço braçal, teve um trabalho assim, muito duro, uma vida muito dura, muito difícil. E ele nos tratasse com esse amor, sabe? Então, é o gesto, sabe? É a maneira de a gente lidar com as pessoas, sabe? A gente lidar com as pessoas com amor, lidar com as... É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer da gente, sabe? Não ficar aí levantando placa, achando que é maior do que os outros, que é melhor que os outros, que a minha igreja está certa, que esse povo aqui que vai morar no céu, os seis outros aí que não estão nesse rebanho aqui não vão. Não, onde é isso, gente? Sabe? Quem deu o poder para nós ficar julgando assim? Nós não temos esse poder. Nós somos criatura. Quem julga é o Criador. É ele que julga, nós somos a criatura. Né? E a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. É. Bem isso. Então, é isso, Tatiana. Muito obrigado por esse tempo aqui. Foi muito bom. Eu tenho certeza que aquilo que a gente construiu aqui juntos, eu tenho certeza que vai abençoar vidas aqui que vão assistir esse vídeo. Tenho certeza absoluta. Né? Eu acredito que a tua ideia que você falou aquele dia, eu falei, poxa, vamos fazer. Vamos pegar isso aí, vamos fazer. Não, a gente não pode deixar a oportunidade passar, né? E vamos fazer mais vezes. Né? Falar de outros assuntos que tem que dar para a gente falar. Né? Eu tenho certeza que vai ser benção aí para todo mundo. Pode fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Eu agradeço também por você ter embarcado, né? Que a ideia não saiu assim da minha cabeça, né? Acredito que foi obra do Espírito Santo mesmo, né? Da gente bater um papo, de conversar, de saber, né? Que o canal tem ajudado, né? Pessoas, né? Talvez você esteja limitado ali, né? Talvez você fale, mas não ganhei algumas almas, ou alguém ouve, não tá, talvez não tá surgindo impacto, né? Pode ser que aí no seu redor, mas tá indo, tá ganhando o mundo, né? Eu sei que aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, né? Uma almazinha parou ali e com certeza ali se alimentou e criou esse start, né? Então, o canal do irmão, às vezes, pode ser que esteja triste em algum momento, falar, poxa, né? Queria que rendesse mais, mas tá rendendo sim, né? Se você ganhou uma alma, para Deus já tá excelente. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Pois é, então, né? Então é isso, continue o seu trabalho, excelente, é guia do Espírito Santo mesmo, é guia de Deus, né? Porque, olha, é a primeira vez que eu faço isso na minha vida também, né? Conversar legal, né? Assim, né? Muito bacana isso, né? E falar das coisas de Deus é incrível, né? Às vezes as pessoas estão com medo, né? Amedrontadas, né? O que eu faço? Para onde eu vou? Que eu me senti assim, perdida, né?
Eu falei, não tem mais para onde eu ir, para onde eu vou, não está funcionando nada, nada do que eu fiz, e não foi por falta de esforço, viu? Eu me esforcei, tem lugares que eu me arrebentei, eu dei o que eu tinha, tudo que eu tinha, né? E você vê, Deus simplesmente falou assim, filha, não é nada disso, nada disso. As coisas começaram a fluir quando eu fiquei sozinha no deserto e no particular com ele. Aí ele começou a se revelar a mim. É claro que ele usa pessoas, usou você. Eu tenho outros mentores, eu tenho outras pessoas que não são muitas, tá? É um outro, porque a gente fica procurando muita coisa aí também, não, né? Mas a direção certa. Eu creio que Deus, fielmente, sim, 100%, Deus colocou o irmão no meu caminho e para abrir esse entendimento, foi um canal, né? O YouTube, esse canal seu, com certeza, né? E assim, é que nem eu falei, se eu recebo a notificação, eu não posso atender no momento, mas pode ter certeza que outra oportunidade eu vou assistir a live, o que o irmão põe ali no canal, está sendo muito edificante, né? Eu sou prova disso, né? Sou prova disso. Amém, fico muito feliz. Um abraço aí pro Rubens, meu primo, que Deus abençoe. Ariston, grande abraço. E aí, Rubens? O Rubens ele é filho do irmão da minha mãe, do meu tio Rubens. Ele teve uma filhinha agora há poucos dias. Poucos dias não, já tem um aninho e pouco já. Mas é uma menininha linda. Deus abençoe a família aí, Deus abençoe todos vocês. Tatiana, que Deus abençoe. E vamos marcar a próxima aí, tá bom? Fica com Deus. Isso aí. E até mais. Até a próxima. E quem chegou agora, assista todo o vídeo aí que vale a pena. Deus abençoe. Até mais. Amém. Tchau.